Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu quero apresentar para vocês a estratégia Mergulhador de Combate, que é um setup muito consistente aqui no gráfico de 3 horas em determinadas ações. Aqui é um grupo bom de ações, onde esse setup consegue manter um desempenho bem consistente ao longo do tempo, fazendo ótimas operações aí e consequências muito boas de trades. Existem certos momentos em que ele vai engatar ótimas sequências aí. Como você pode ver nessa situação aqui, ó, você percebe que foram várias operações em seguida acertando. Olha só essa sequência fenomenal aqui que a gente teve. Então eu quero explicar para vocês como é que vai funcionar essa estratégia, que é um setup muito interessante para a gente poder observar no gráfico de 3 horas. Então veja só, esse setup aqui ele vai utilizar a linha inferior do Bollinger, tá certo? Somente a linha inferior, porque a gente vai trabalhar somente na compra. Não haverá operações de venda nessa estratégia. É um setup, digamos assim, um pouco mais conservador, no sentido de operar somente na compra e aqui em ações no gráfico de 3 horas. E aí você vai pegar então a linha inferior do Bollinger e plotar aí no seu gráfico com as seguintes configurações. Vai ser o período 20 com o desvio 1, dessa forma. Aqui no caso eu fiz uma plotagem um pouco diferente, para poder ficar temático aí, porque o nome do setup é setup Mergulhador de Combate. Então você percebe que em determinados momentos o preço vai mergulhar para baixo da linha inferior, e aí ele vai voltar desse mergulho e subir de novo, e assim ele vai fazendo. Outro indicador que a gente vai utilizar em conjunto aqui vai ser o estocástico rápido no período 5, como você está vendo aqui. No caso eu estou no TradingView, mas você consegue calibrar isso aqui muito bem em qualquer outra plataforma aí. Então olha só, coloca aí o estocástico e aqui a gente vai ter uma linha horizontal marcando aqui o nível 30. Tá? Vai ser somente esse nível aqui que a gente vai considerar no estocástico, o nível 30. Nós vamos entrar na compra quando o candle passar para baixo da linha inferior do Bollinger. Ou seja, quando ele mergulhar para baixo da linha inferior. Olha só, você vê que ele fez um mergulho, ele passou para baixo. Então a gente teve aqui a primeira condição de compra acontecendo, é quando o candle tiver o fechamento menor do que a linha inferior do Bollinger. Nesse mesmo momento a gente vai ter que olhar para o estocástico, a gente vai ter que verificar se o estocástico está abaixo de 30. Veja aqui que nessa situação ele estava abaixo da linha horizontal, passando aqui. Então aqui nesse caso a gente teve duas condições acontecendo. Veja só, a gente teve o candle fechando abaixo da linha inferior e a gente teve o estocástico no período 5 abaixo do nível 30. Duas condições ao mesmo tempo. Aí o que a gente faz? A gente vai tentar entrar próximo ao final do fechamento do candle. Esse daqui é um candle de 3 horas. Então quando tiver faltando aí uns 5 minutos, uns 4 minutos, você vai dar uma verificada. E se essas condições, ou até mesmo 1 minuto, tá faltando 1 minuto para ele fechar, você vai dar uma verificada. Se essas duas condições estiverem acontecendo, candle fechando abaixo da linha inferior e estocástico abaixo de 30, a gente já pode então confirmar que está acontecendo aí as duas condições de compra. Então a gente entra na compra antes desse candle se fechar, tá certo? A gente faz aí uma antecipação. É bem complicado desse candle voltar a fechar acima e desfazer a entrada. Então isso é bem complicado. Então a gente já pode fazer a nossa entrada faltando 1 minuto aí para o fechamento. Então foi o que a gente fez. Você vê que a gente entrou na compra aqui. E aí essa estratégia, ela vai trabalhar com um alvo. É um alvo que o alvo nem vai ser tão utilizado assim, é mais só para a gente colocar mesmo um ponto de saída. Mas o principal método de saída dessa estratégia vai ser aqui um sinal de saída. É importante eu deixar claro que não vai ter um stop fixo, tá certo? Você pode colocar o stop da maneira que você quiser, tá? Você pode fazer os cálculos, fazer as análises, que é importante, Você tem que estudar e saber o que você está fazendo. Não é simplesmente achar que você vai colocar um stop em qualquer lugar e aquilo vai te proteger, sem você calcular a estatística, sem você procurar saber se aquilo funciona naquele ponto, No caso aqui a gente vai trabalhar com o sinal de saída e o importante é que isso foi lucrativo ao longo do tempo.
A gente priorizando aqui as ações certas, no gráfico certo, a gente viu aqui que isso deu certo ao longo do tempo. E é isso que faz a diferença, é a gente analisar as estatísticas e buscar a comprovação de cada detalhe daquilo que a gente está operando. Nessa estratégia aqui, a gente vai ter um alvo que vai ser o tamanho dessa barra de entrada projetado uma vez para cima. Assim que você entra na operação, como foi o caso aqui, a gente vai esperar simplesmente que o candle feche acima da linha inferior do Bollinger. Então é uma coisa rápida, é um mergulho, né? É uma situação rápida. Você entra e rapidamente você já está saindo. Olha só, ele entrou aqui, ó, ele mergulhou e já saiu. No momento em que ele sai de novo, né, ele sai para fora aqui, ele estava dentro do mar aqui, digamos assim, né, e ele saiu de novo, né, para cima da linha inferior do Bollinger. Então a gente já pode encerrar a operação. No momento que a gente tem o candle já fechando acima, tá certo? Olha aí, fechou a operação. Isso aqui deu pra gente um resultado aproximadamente de 1%. E você vê que essa estratégia vai fazendo isso, ó, né? Mergulha, saiu, ele fecha a operação, mergulha, saiu, ele fecha. Aqui no caso o alvo atingido, ó, tá vendo? O tamanho desse candle uma vez para cima, mergulha, saiu, tá aí, ó, mergulhou, ele entrou, fechou acima, ele saiu. Então ele vai trabalhando como se fosse mergulhos aqui, ó. Mergulhou, ele entrou, voltou para cima, ele sai. Aí mergulhou, ele entrou na operação, voltou para cima, ele sai. Mergulhou, ele entra de novo, voltou para cima, ele sai. Isso tudo buscando sempre a confirmação também do estocástico, sempre lembrando de entrar somente quando o estocástico está abaixo de 30. É uma estratégia bem interessante, um setup interessante que ele consegue manter uma consistência por causa da forma como ele trabalha. Tem ações aqui, como por exemplo TRPL4, EQTL3, ERG3 e outras ações que tem um movimento mais tranquilo. Esse setup ele consegue se encaixar muito bem e ele consegue emplacar aí ótimas sequências. Quando a gente para aqui para estudar as estatísticas dessa estratégia, veja só, você vê que ela consegue aqui conciliar ótimos números. Observe aqui, ó, a taxa de acerto da estratégia é 80%. Essa aqui é uma taxa de acerto muito boa no gráfico de 3 horas, né? Muitas vezes a gente vai ter aqui operações de day trade, também operações de swing trade. E aí, ó, você teve aí um fator de lucro de 3.4. Isso aqui é muito bom. É um fator de lucro alto, um drawdown baixo. Aqui, ó, 2% só de drawdown. Bastante operações aqui, ó, 287. Observando a curva de capital, você vê aí uma subida muito tranquila. Você vê, ó, que ela foi tranquilamente subindo ao longo do tempo. A gente não teve situações de drawdowns fortes, né? É uma curva muito errática, a gente não teve isso. Teve uma curva tranquila que ela foi conseguindo subir ao longo do tempo, certo? Porque ele vai fazendo de pouco a pouco, ele vai fazendo operações vencedoras. E aí a saída dele costuma ser rápida. Agora, é claro que a gente tem que prestar atenção que toda estratégia possui momentos ruins. Então, quando a gente está começando a operar a estratégia, sempre vai acontecer aquela situação de vir uma operação muito ruim, vai puxar a nossa curva de capital para baixo, né? Mas, no geral, quando você vai fazendo as operações, a gente vai formando a curva de capital e aí a gente vai vendo o resultado. O importante é sempre o que? Buscar a comprovação das estatísticas. Observe aqui, ó, agora no ativo Vivid 3, certo? É Vivid 3. Você teve aqui 321 operações com 81% de acerto. E se você está gostando desse vídeo, eu quero dizer para você, dá uma clicada no like, se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações, porque sempre que eu vier aqui colocar um vídeo novo, trazer aí os resultados de alguma estratégia que está funcionando muito bem, você vai receber a notificação aí, tá certo? E o seu like também vai ajudar o nosso canal aí a continuar fazendo vídeos aí e ajudando a encontrar, né, estratégias vencedoras aí para a gente poder operar. Então veja só, tivemos aqui 81% de acerto. Essa é uma estratégia consistente, você vê que ela mantém esse nível de acerto, 80%. É claro, sempre operando no tempo gráfico certo, que é o tempo de 3 horas, e nos ativos certos. Não adianta você querer pegar essa estratégia e jogar ela
diretamente no gráfico do dólar futuro no 1 minuto. Isso não vai dar certo, porque é diferente. Você está tentando operar uma estratégia diferente, num cenário diferente, no ativo errado, certo? Então você tem que encaixar a estratégia e encaixar o ativo. Tivemos aí um fator de lucro de 4.4, excelente, e um drawdown aqui de 7%, muito bom. São 321 operações, então a gente tem aqui, ó, uma base muito boa. E você vê o seguinte, olha que curva tranquila, foi subindo aqui, mesmo em alguns momentos, ó, tendo operações perdedoras, ela foi subindo. Aqui você vê que a gente teve uma situação, ó, de drawdown, né, aqui nesse momento, mas ela continuou subindo. E a curva tá aí, vai mantendo a ascendência. Aqui no caso a gente já tem a ODPV3, é um ativo onde esse setup vai funcionar também, mas você já percebe aqui uma curva de capital um pouco mais complicada, passando por momentos mais difíceis. Então, se você quer operar de forma tranquila, você pode até selecionar esses ativos aqui, mas você precisa saber que aqui a gente tem uma dificuldade maior. Por mais que a curva de capital consiga se manter ascendente, é mais provável que a gente tenha aí alguma dificuldade ao longo do tempo. Mas aqui você vê, ó, as estatísticas se mantêm, a taxa de acerto é bem próxima de 80%, e tá aí, ó, são estatísticas vencedoras e uma curva de capital ascendente. Agora olha só que ativo bom que a gente tem aqui, é a TAI-11, é outro ativo. Eu já mostrei aqui, é o quarto ativo que eu estou mostrando no gráfico de 3 horas. A TAI-11 é uma ação muito boa para essa estratégia, e você percebe exatamente, ó, o que eu estou te falando, a consistência desse setup em manter as estatísticas nos ativos certos no gráfico de 3 horas. Aqui, ó, 81%. Então ele se mantém nessa faixa de acerto aí, essa faixa de taxa de acerto. Ó, depois de 309 operações, um fator de lucro de 3.2, um drawdown de 9% e a curva de capital ascendente. Aí, ó, subindo ao longo do tempo. E por fim, eu não poderia deixar de mostrar para vocês um ativo excelente em diversas estratégias, que é a ERG-E3. Estamos aqui no gráfico de 3 horas dessa ação e você percebe uma curva de capital muito tranquila, mostrando para a gente que esse setup ele consegue manter ótimas operações ao longo do tempo. Por aqui 312 operações, 79% de acerto, fator de lucro de 3.7 e um drawdown de 3%. Então o que eu quero deixar aqui com esse vídeo é que eu estou mostrando aqui um setup que tem apresentado uma consistência muito boa ao longo do tempo. E a gente já viu aí vários momentos do mercado, né, de mudanças, o mercado aí passando por momentos de uma tendência de alta, tendência de baixa, de crise, e o setup aqui continua se mantendo. Então isso é muito interessante a gente observar nessa estratégia. É uma das estratégias mais consistentes que eu já mostrei aqui no canal. Ela é bem robusta, ela consegue se manter ascendente. Por ela trabalhar no gráfico de 3 horas, ela tem aí uma chance muito boa de manter essa consistência. E as operações que ela faz são operações rápidas, então ela consegue ir juntando de operação em operação, ela vai subindo a curva de capital. Se você gostou desse vídeo, dá uma clicada no like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e não deixe de acessar o nosso site, aí o link na descrição. Se você quiser aprender esse procedimento de como desenvolver estratégias, de como encontrar setups vencedores, se você tem aí algum interesse em desenvolver uma estratégia para a Bolsa de Valores, mas você não sabe como, não sabe por onde começar, eu tenho aí diversos treinamentos que podem te ajudar, porque eu auxilio aqui no desenvolvimento de estratégias. Isso daqui que você está vendo foi uma estratégia que eu desenvolvi utilizando linguagem de programação. Esse é um modelo que a gente tem de trade, né, que a gente procura trabalhar a favor das estatísticas. Então é sempre necessário a gente estar fazendo criações aqui de estratégias. Se você tem interesse em aprender esse método de trade, você pode conferir no nosso site, lá eu explico melhor. E eu também presto um suporte muito legal para quem quer, né, participar. Saiba que você vai ter um suporte muito legal lá. De segunda a sexta a gente ajuda no desenvolvimento. Se você tiver alguma dúvida, se você está tentando desenvolver alguma estratégia e não está conseguindo, saiba que o nosso suporte vai te ajudar lá nas dúvidas que você tiver. Só você conferir o site, você vai saber melhor, tá certo? Então nos vemos aí no próximo vídeo.